E muito bem, hoje o nosso texto de capa vai ser sobre hiperatividade. Olha só, eu tive contato com um livro há muitos anos atrás chamado Mentes Inquietas. E quem me passou o nome desse livro foi uma amiga, muito amiga mesmo, que só amigo faz isso pra gente, né? E ela me orientou então a buscar nessa obra algumas informações que eu precisava. E essas informações então eu quero dividir com vocês. E aqui tem um resuminho básico sobre cada capítulo. Eu quero só inserir algumas ideias para que vocês entendam o que é a hiperatividade, né? E é chamado de DDAH, tá? E como que a gente consegue identificar esse déficit de atenção, que é isso que quer dizer. Olha só, a gente utiliza, né, a sigla DDA para designar o déficit de atenção em toda a sua gama de manifestações. E ela diz o seguinte, que é uma autora, depois já falo para vocês. O que é DDA? É um trio de respeito, ou seja, distração, impulsividade e hiperatividade. Quando pensamos em DDA, não devemos raciocinar como se estivéssemos diante de um cérebro defeituoso. Devemos sim olhar sob um foco diferenciado. Na verdade, o cérebro do DDA apresenta um funcionamento bastante peculiar que acaba por trazer-lhe um comportamento típico, que pode ser responsável tanto por suas melhores características como por suas maiores angústias e desacertos vitais. O comportamento do DDA, da criança, do adulto que tem o DDA, nasce do que se chama trio de base alterada. É a partir desse trio de sintomas, formado por alterações da atenção, impulsividade e da velocidade da atividade física e mental, que se irá desvendar todo o universo do DDA, que muitas vezes oscila entre o universo da plenitude criativa e da exaustão de um cérebro que não para nunca. E aqui eu faço uma pausa para falar para vocês o seguinte: muitas pessoas famosas ao longo da história eram DDA. Por quê? Porque as pessoas que são portadoras dessa síndrome DDA, né, que tem o déficit de atenção, ela é hiperativa, ela é impulsiva, elas são extremamente criativas. Henry Ford, por exemplo, era DDA, para vocês terem uma ideia. E muitos daqueles que contribuíram para a evolução, né, desse planeta eram todos DDA. Só que para a pessoa que porta a síndrome DDA, para ela é muito difícil viver. Por quê? Primeiro, ela é impulsiva. Segundo, a mente dela não para nunca. O que acontece? Ela está pensando aqui, está conversando com você aqui, mas o cérebro dela já está pensando o que ela tem que fazer depois, tem que estar pensando no livro que ela quer escrever, está pensando no que o amigo falou para ela. E aí o que acontece? Muitas vezes o DDA tem dificuldade até em terminar as suas tarefas. Então parece que é uma pessoa que sempre fica na metade das coisas, que nunca termina aquilo que começou. Mas não consegue terminar, por quê? Porque simplesmente ela, no meio, ela já está pensando em outra coisa. Então você imagina o cérebro dessa criatura, como é que fica? É exaustivo. Por isso é que muitas vezes a gente chama os DDAs de inadequados. Muitas crianças que possuem, né, a síndrome DDA, primeiro que elas são hiperativas, normalmente, e aquela criança que não para nunca. Então, às vezes, parece ser uma criança mal educada, assim, né? E muitas vezes é mesmo, né? Muitas vezes a gente tem que separar o joio do trigo aí, muitas vezes é só falta de educação, mas muitas vezes não. E aí ela acaba tendo um problema até de autoestima ao longo da sua vida, e na adolescência e na vida adulta, porque ela é sempre chamada de inadequada. Ela fala quando não pode falar, ela pergunta demais,
Ela questiona demais, até porque o DDA é hiper inteligente. Eles são inteligentíssimos. Quando a classe está começando a entender, ele já entendeu. Só que ele já entendeu, olha só, uma criança DDA, ele já entendeu o que a professora falou. Então, ele quer brincar. Ele, na verdade, ele quer brincar, ele quer conversar, ele quer usar no celular. Só que o resto da classe ainda está procurando entender aquela matéria. E aí ele é inadequado. Então, você mãe, você pai, você da família, procurem sempre, se tiver um filho assim, que é inteligente, que é impulsivo, que é hiperativo, né, que tem dificuldade de atenção, que você está falando com ele, parece que ele não está entendendo o que você está falando, né? Procura um apoio psicológico, procura saber, até para tirar dúvida, se realmente seu filho é portador do DDA ou não. Isso é imprescindível, porque isso ele vai levar para a vida adulta. Os DDAs, eles além de serem muito inteligentes, eles são extremamente criativos. Então, eles fazem tudo. Ah, e tem mais uma coisa. Por mais desatenção que eles tenham, né, com o entorno, com as pessoas, com o que está pensando, eles têm hiperfoco. Olha só, eles conseguem, quando eles querem, ter hiperfoco. Quando eles têm hiperfoco, eles conseguem resolver o que eles querem. Basta realmente ele aprender a utilizar toda essa energia que ele possui para compreender aquela situação e resolver e solucionar. E isso pode ser muito aproveitado para o bem dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente. Então, essa é a nossa dica de hoje, o nosso texto de capa. Eu nem tenho condições de me aprofundar muito nessa matéria, porque eu não sou psicóloga, mas eu sou mãe. Eu sou tia, né? Eu sou amiga. Então, eu quero dividir com vocês essa preocupação que eu tenho com as crianças hiperativas. E quando eu falo hiperativa, às vezes a gente acha que hiperativa é só a criança que não para quieta, né? Às vezes não. Às vezes é só a cabecinha da criança que não para. Às vezes a menininha tá ali quietinha na sala de aula, todo mundo fala, nossa, como ela é quietinha. Só que o cérebro dela, a mente dela, tá devagando a 1000 por hora. E esse é até mais complicado, porque como é que você consegue diagnosticar uma pessoa que não demonstra ser DDA? Esse é muito mais difícil, mas acontece muito também. Então, para que o seu filho, o seu parente, o seu amigo, a pessoa que você gosta, não seja sempre chamada de inadequada, você procure ver primeiro se ela tem esse problema do déficit de atenção, se ela tem essa hiperatividade, essa impulsividade, né? São alguns sintomas, mas que precisa ser melhor avaliado por um profissional da área. Essa é só uma dica que eu deixo e esse é o nosso texto de capa de hoje.